Fato histórico 44. O cálice continua cheio de blasfêmia, porquanto Roma não quer se arrepender. São notórias as falsas doutrinas e as blasfêmias do Papa Francisco, ditas em países muçulmanos, dentre elas que Jesus fracassou na cruz. Também disse que Jesus é filho de Lúcifer e que Lúcifer é Deus. Isto é um absurdo. Existe um notório mistério esse que tem enganado com o vinho da sua devassidão povos, multidões, nações e línguas, estendendo seu domínio sobre os reis da terra, sobre vários pretextos de crises criadas estrategicamente. Isso acontece por quê? A resposta está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 a 5. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de sua luxúria. Assim, Roma papal tem oferecido seu vinho da sua devassidão a todas as nações do mundo, pregando a globalização religiosa como a mãe das meretrizes para se impor como uma única aceitável, mas que se opõe aos mandamentos de Deus e à fé do verdadeiro Messias. Roma papal tem interferido na política dos países em várias oportunidades para impor seus dogmas, explorando condições, crises fabricadas como pretextos para se impor aos pequenos e grandes líderes mundiais em todos os países. Fato histórico 45. Os últimos eventos produzidos pelos governantes da Terra em regime mundial de opressão foram claramente profetizados pelos Messias como sinais eminentes da sua vinda em glória, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 14. Entre guerras e rumores de guerra, também haverá novamente a perseguição por causa do verdadeiro nome, como foi no início, assim também será no fim. E havereis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é um fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores, e nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros, e surgirão falsos profetas em grande número e entregarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Guerras e rumores de guerra, pestes, epidemias, colapsos financeiros, atentados à natureza, provocando tempestades, terremotos, poluição, destruição generalizada, têm sido recorrentes a cada dia, orquestrado pelo dragão, inimigo de Deus e dos seres humanos, utilizando reis e homens poderosos em ganância. As terríveis guerras mundiais, com lançamento de bombas e até bombas atômicas, como na Segunda Guerra Mundial, dizimando vidas e cidades inteiras, com milhares de refugiados, têm sido uma constante realidade dos noticiários de todo o mundo. Dos incendiários ataques às torres de petróleo até os atentados terroristas, como o terrível ataque das Torres Gêmeas de Nova York, mostram-se o nível de maldades que chegou ao ser humano. Apresentamos aqui um diagrama de contexto mundial, atual, que mapeia o quadro político internacional. Orquestrado pela apologia da nova ordem mundial, com um poder político religioso, países ricos se autopromovendo comercialmente, motivados pelo interesse político, ambição econômica, disputa de poder, exploram a síndrome do medo, fabricando crises, guerras e rumores de guerra, lançando previamente suas ideias nefastas nas telas de cinema, noticiários, literaturas, onde está retratada a corrupção global generalizada. A corrupção global generalizada acontece porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de sua luxúria. Apocalipse capítulo 17, versículo 4 a 5, como lemos anteriormente.
Existem vários projetos em andamento muito perigosos à saúde humana, que levantam fortes suspeitas de existirem para satisfazerem interesses de domínio e controle da população mundial. Entre eles, o projeto RAARP, que consiste em produzir poderosos raios eletromagnéticos para o aquecimento da ionosfera, altamente questionado quanto às tecnologias que serão possíveis para controle mundial através de crises criadas estrategicamente de modo a justificar os meios como pretexto final, um possível bem comum. Projeto RAARP, projeto militar dos Estados Unidos, que pode ser uma arma geofísica. Em 1993, começou a funcionar no Alasca, Estados Unidos, o RAARP, o Projeto de Estudo sobre a Ionosfera Terrestre. O RAARP significa Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Visa a compreender o melhor funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, parte superior da atmosfera. Segundo relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares, o que gera desconfiança em grande parte dos conhecedores do RAARP. Para realizar esses estudos, as antenas de alta frequência do RAARP enviam ondas para a ionosfera visando aquecê-la. Assim, são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições de pressão. Com relação a ser um projeto militar dos Estados Unidos que pode ser uma arma geofísica, existe uma acusação tremenda com relação ao terremoto do Haiti. Quais seriam os efeitos de controle de frequência sobre as placas tectônicas? Segundo a imprensa venezuelana, a resposta é terremoto. O jornal Vive afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do RAARP para manipular a geofísica caribenha a ocasionar terremotos no Haiti, que causaram a morte de mais de 100 mil pessoas. Caso esteja se perguntando os motivos para a escolha de um país tão pobre, as teorias conspiratórias também possuem a resposta para essa pergunta. Os Estados Unidos precisavam de um local para testar o potencial de sua nova arma. Os testes oceânicos não davam as informações suficientes e atacar os inimigos no Oriente Médio seria um suicídio comercial. Afinal de contas, os terremotos poderiam destruir poços de petróleo muito valiosos. Assim, o governo norte-americano viu no Haiti um país já devastado, o perfeito alvo para seus testes. Sem potencial econômico, sem possuir desavenças com outros países, dificilmente haveria uma crise diplomática com a destruição do Haiti.